seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudia Redim, professora de legislação, e nesse canal produzo conteúdo totalmente direcionado para concursos municipais. Hoje nós vamos trabalhar algumas questões a respeito da Lei Orgânica do município de Capão do Leão. Antes da gente iniciar, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ficar por dentro da nossa produção de conteúdo que acompanha a publicação de diversos editais pelo Brasil e ainda me seguir lá no Instagram, @ClaudiaRedim. Pelo direct você pode me solicitar o material que a gente vai trabalhar hoje em PDF e assim realizar as questões sem consulta. Sugiro que depois você assista ao nosso vídeo de correção, analise os seus erros e leve os principais detalhes para o seu material de revisão, aperfeiçoando assim o seu processo de preparação para concursos. Dito isso, vamos para os nossos exercícios. Questão número 1. Assinale a alternativa incorreta. Compete ao município, no exercício de sua autonomia, dispor sobre assuntos de interesse local, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições. Primeiro, é importante a gente ter muita clareza do que o enunciado está nos exigindo. Sempre ter a clareza, primeiro, se o enunciado me exige a alternativa correta ou incorreta e ainda sob qual instituto, sob qual legislação, sob qual documento. No nosso caso, estamos em busca da alternativa incorreta sobre a perspectiva da Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica ela vai trazer três principais competências do município de Capão do Leão. Uma competência relacionada ao exercício da sua autonomia, uma competência que é uma competência comum do município com outros entes federativos e ainda uma competência tributária, que vai espelhar o artigo 156 da Constituição. Precisamos identificar aquela que não é uma competência relacionada à autonomia do município. Letra A. Organizar-se administrativamente, observadas a legislação federal e estadual. É um desdobramento da própria autonomia municipal organizar a administração pública e os serviços locais. Decretar suas leis, expedir decretos e atos relativos aos assuntos de seu peculiar interesse. Muito cuidado com essa expressão, peculiar interesse e interesse local, porque são expressões inclusive constitucionais para identificar que estamos tratando de competências relacionadas à autonomia do município. Administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los, aceitar doações, legados e heranças. Administrar os bens que compõem o patrimônio público do município é uma competência privativa. Não faria sentido que outro ente federativo tivesse a competência de gerir o que é do município. Desapropriar por necessidade, utilidade pública ou interesse social nos casos previstos em lei. Estamos tratando aqui da intervenção do município na propriedade privada. E proteger documentos, obras, bens de valor histórico, artístico, cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos, essa sim trata-se de uma competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Vejam que não faria sentido, não seria crível que apenas o município ou o estado ou a União tivesse a incumbência de preservar os bens que vão compor a identidade cultural brasileira, de modo que trata-se de uma competência compartilhada e a nossa alternativa incorreta na questão número 1 é letra E. Questão número 2. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. As contas do município de Capão do Leão ficarão durante, lacuna, anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Primeiro, importante, quem realiza o controle externo do executivo é a
da Câmara de Vereadores, o poder legislativo. A administração pública possui o dever de transparência, de publicizar informações, o uso do dinheiro público, de modo a permitir a fiscalização não somente do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas, mas do próprio cidadão. E nessa perspectiva terá que dispor durante 60 dias anualmente as contas do município para que possam ser compulsadas pelo contribuinte, que poderá, deste modo, exercer a fiscalização sobre as contas do município. Questão número 2, letra B. Questão número 3. Sujeita-se à perda do mandato vereador que precisamos analisar e encontrar a alternativa correta, hipóteses de perda do mandato do vereador, um assunto que despenca em provas de concurso. Letra A. Infringir qualquer das disposições estabelecidas no artigo anterior da própria lei orgânica. Utilizar-se do mandato para a prática de atos de contravenção penal. Cuidado! Aquilo que vai ensejar a perda do mandato do vereador são atos graves que configuram, inclusive, crime de improbidade administrativa e não uma mera contravenção penal, que é algo de menor potencial ofensivo dentro do direito penal. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. O vereador precisa portar-se à altura do cargo, faltar a 1/3 das sessões ordinárias e extraordinárias. Cuidado com esse 1/3. Já observei em provas que o examinador modifica esse percentual para fazer você errar. E quando decretar a justiça eleitoral nos casos constitucionalmente previstos, a alternativa incorreta é a letra B, porque precisamos estar diante de crimes de improbidade, crimes graves. Questão número 4. Assinale a alternativa incorreta. A Câmara Municipal enviará o projeto de lei ao prefeito municipal, que, aquiescendo, o sancionará. A sanção nada mais é do que a concordância do prefeito com o conteúdo do projeto de lei. Se o prefeito municipal considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 5 dias úteis contados da data do recebimento e comunicará em 48 horas ao presidente da Câmara os motivos de veto. Cuidado! Primeiro, o prefeito ele poderá vetar por inconstitucionalidade ou ainda pelo chamado veto político, por considerar o conteúdo do projeto contrário ao interesse público. Mas esse processo de sanção e veto, ele na verdade reproduz um processo previsto lá na Constituição, e o prazo para o prefeito vetar não se trata de 5 dias, mas sim de 15 dias úteis. Esse é um prazo que merece estar no seu resumo de revisão. Faça um resumo somente com prazos da lei orgânica, muito objetivo, como se fosse uma receita de bolo, e é um prazo importante para sua prova. O prefeito possui 15 dias úteis para vetar o projeto de lei por inconstitucionalidade ou ainda por questões pelo chamado veto político, e em 48 horas precisa comunicar este veto ao presidente da Câmara. O veto somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio importará em sanção. O silêncio será interpretado como concordância. E o veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores em escrutínio secreto. Uma questão bem importante e que traz
outro prazo que nos interessa, que é o prazo de 30 dias para que o veto seja derrubado na Câmara por maioria absoluta dos vereadores, de forma que na questão número 4, a alternativa incorreta é a letra B. Questão número 5. Assinale a alternativa incorreta. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do município obedecerá aos princípios. Nós temos o chamado LIMP lá no artigo 37 caput da Constituição, que são os princípios explícitos no texto constitucional que vão orientar a atividade da administração direta e indireta. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, guarde essa expressão para você memorizar os princípios. No regime jurídico administrativo, nós temos outros princípios que vão orientar a atividade do gestor público, mas que são princípios implícitos ao texto da lei. Neste caso, a lei orgânica espelha os princípios explícitos do texto constitucional. O LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, de modo que o livre convencimento, um princípio lá do processo civil, não está dentre esses princípios, e a alternativa correta na questão número 5 é a letra D. E vamos para a nossa última questão, assinale a alternativa incorreta. Na organização de sua economia, em cumprimento ao que estabelecem as Constituições Federal e Estadual, o município zelará pelos seguintes princípios: promoção pelo bem-estar do homem, valorização econômica e social do trabalho e do trabalhador, restrição do acesso à propriedade, cuidado. Se você não lembrar exatamente dos princípios da organização econômica municipal, compatibilize eles com o próprio Estado Democrático de Direito, com o próprio texto constitucional. A Constituição, ela não vai advogar uma restrição do uso à propriedade, mas sim uma democratização ao acesso à propriedade, inclusive exigindo que a propriedade atenda à função social, o que será reproduzido pela lei orgânica. Incentivos às oportunidades de trabalho e proteção à natureza e ordenação territorial, algo que a gente também pode encontrar a resposta correta no momento em que a gente utilizar o bom senso. Ao final, nós temos o nosso gabarito. Sugiro que você retome a leitura desses artigos para consolidar, são artigos importantes. Deixa aqui nos comentários para qual cargo você fará este concurso. Eu agradeço a sua companhia e te aguardo no próximo vídeo.